Bem, bom dia. Mais uma vez eu desejo a todos a paz do Senhor. Desejo a todos que possam receber do Senhor entendimento, revelação, de forma que o corpo de Cristo, através das juntas e ligamentos, seja fortalecido, seja edificado. Meus irmãos, nós gostaríamos hoje de conversar um pouquinho sobre as chaves do reino de Deus. Bem, na antiga aliança, muito pouco se falava sobre vida eterna. As promessas, as exigências de Deus, as leis, os estatutos, todos tinham promessas basicamente para essa vida, em virtude da necessidade do povo de Deus se estabelecer em um território, se alimentar, se abrigar, vencer os inimigos. Porém, na nova aliança, o Senhor fala de condições para se chegar à vida eterna. E Jesus, no início do seu ministério, no início de sua pregação, juntamente com João Batista, nos revelou a primeira das chaves, que a gente chama de arrependimento. Jesus geralmente começava suas pregações com o seguinte ensinamento: arrependei-vos que é chegar do reino de Deus. João Batista também começou seu ministério falando sobre a necessidade do arrependimento. Por isso é que às vezes eu vejo alguns cristãos recém-convertidos que dizem: agora eu me converti, mas não me arrependo de nada. Fica meio incoerente. Mas vamos lá. Então, o arrependimento verdadeiro, que não é aquele remorso, arrependimento é a vontade que as pessoas têm de não cometerem, não continuarem no mesmo erro. Isso a gente chama de arrependimento, que é muito, muito diferente de remorso. Pra vocês terem uma ideia, o traidor de Cristo não achou local de arrependimento e por isso fez o que fez. Bem, depois do arrependimento nós temos uma outra chave extremamente importante, que é o mandamento de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. No mesmo nível de importância de amar a Deus sobre todas as coisas está a necessidade de se amar ao próximo, de não ter inimigos, de ter uma vida completa, uma vida com ausência de rancor, de inimizades. Tanto é que, ao contrário do que se fala hoje na televisão brasileira, nos canais evangélicos, a tua oferta só será aceita se você primeiro buscar se reconciliar com alguém que tem alguma coisa contra ti. Não é você ter alguma coisa contra alguém. É alguém ter alguma coisa, alguma zanga, algum desafeto contra você. Você tem que deixar a oferta de lado, buscar a reconciliação e aí sim fazer a oferta para Deus. O amor ao próximo é muito pouco lembrado hoje, mas é uma condição básica para se alcançar uma das chaves da vida eterna. E eu hoje gostaria de reter um pouquinho mais de tempo numa passagem que consta nos evangelhos, que as crianças procuravam o Senhor Jesus e os apóstolos procuravam afastar as crianças, e Jesus Cristo disse: deixai vir a mim as criancinhas, pois deles é o reino de Deus. E em outros evangelhos ele ainda diz o seguinte: quem não é como uma criancinha, de modo algum alcançará o reino. Ora, eu fiquei pensando, mas Senhor, como será que um adulto que tem discernimento entre o bem e o mal pode se tornar como uma criancinha? Será que é pela inocência da criança que um adulto pode se tornar semelhante a uma criança?
E meditando na palavra, o Senhor deixou muito claro que não é essa inocência que Ele quer que nós tenhamos. Claro que um coração puro é muito bom aos olhos de Deus, mas a inocência, o ser como criança que Jesus se refere, diz respeito à dependência de um pai. E quando eu tenho 3 filhos, quando meu filho caçula nasceu, pouco tempo depois nós nos convertemos, e eu aprendi com meu filho caçula o que o Senhor Jesus ensinou. Ora, meu filho caçula jamais se preocupou com o dia de amanhã. Ele não se preocupou se ele ia comer, se ele ia vestir, se ele teria ou não onde se abrigar, se ia pegar chuva ou não. Ele simplesmente confiava na minha provisão. E é esse o nível de dependência que Jesus ensinou, porque as crianças são dependentes do Pai. E a gente vê que realmente o pecado de Satanás foi almejar ser como o Altíssimo. Ele quis sentar no trono do Altíssimo para ser como o Altíssimo. Quem está no mesmo nível perde a dependência. E Satanás enganou Eva e Adão com a mesma mentira. Coma desse fruto que você vai ter discernimento entre o bem e o mal e será como o Altíssimo. Ou seja, a vontade de ser independente, que foi o pecado original. E Jesus Cristo anulou, resgatou-nos desse pecado, justamente dizendo que a gente tem que ser como criança, ou seja, tem que ser dependente do Pai, crer na provisão do Pai e deixar de andar preocupado pelo que comer, pelo que vestir, o que se abrigar, porque o Pai sabe que nós precisamos dessas coisas. Então, meus irmãos, isso é o que o Senhor Jesus ensinou quanto a ser dependente. E a gente vê que quanto menor a criança, mais dependente do Pai. E vocês vejam que Jesus afirmou que o perfeito louvor vem das crianças de peito, mais dependente ainda. Então desejo a todos os irmãos que reflitam sobre essa mensagem e que cada vez mais vocês confiem que Deus é o nosso provedor e que tem o melhor para cada um de nós. Deus abençoe e até outra oportunidade.